compartilhe com seus amigos, dê o like, se inscreva no canal. Salve Maria Imaculada Sempre Virgem. A paz de Jesus e o amor de Maria esteja convosco, né? Nós estamos aqui, meu querido irmão, e o amor de Maria em vossos corações, né? Nós estamos aqui para dar continuidade, né, desse quadro, o poder que exerce a igreja, o poder da igreja. Nós estamos aqui no site do Padre Paulo Ricardo para nós, não é, vermos tanto são dois sites onde eu procuro, aliás são três, onde eu procuro sempre informações quando tenho dúvida sobre alguma coisa. O Cleófas do professor Felipe Aquino, do Padre Paulo Ricardo e da Canção Nova. Muito bem. Então aqui, meu querido senhor, nós vamos ver hoje o primado de São Pedro. Você vai ver que, trazendo o poder da igreja, né, quando Jesus dá o poder das chaves sobre São Pedro para governar a igreja de Cristo, a sua igreja fundada por ele, né, ele começa a exercer exatamente como o Senhor mandou, como o Senhor ordenou, o poder das chaves. E nós vamos ver aqui vamos pegar aqui alguns trechos, né, do Padre Paulo Ricardo sobre o primado de Pedro. Incontestável primado de São Pedro, né? Olha aí. A promessa e a entrega do primado a Pedro não é fato isolado no Evangelho. Toda narração histórica do ministério de Cristo conspira em atribuir no colégio dos 12 um lugar de preeminência ao futuro chefe da igreja. Dir-se-á que os evangelistas, tão sóbrios em informações sobre os outros apóstolos, não perdem a oportunidade de falar de Pedro, de referir suas palavras, de registrar os sinais de predileção com que distinguia o Salvador. Pela primeira vez, apresenta-se a Cristo, o humilde pescador da Galileia. Abre o parênteses, aliás, aspas. Tu és Simão, disse-lhe Jesus. Tu te chamarás Quefas, isto é, pedra. E você está vendo aí que está lá em 1 João, perdão, no Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 42, quando Jesus encontra realmente Simão. E ali Jesus troca o nome dele. Simão significa fraco, molengo, não é? Para pedra, ou seja, para Quefas. Quefas, em aramaico, não tem o masculino em aramaico. Jesus falava o quê? Aramaico. Jesus, não é? Fundou a sua igreja em que idioma? Aramaico. Sabe, meu querido irmão, que quando traduziu isso para o grego, começou a confusão. Porque no grego tem o masculino de pedra, Pedro. Não é? Mas na realidade, o nome de Pedro, de Simão, não é Pedro. É pedra. É Quefas, em aramaico. E você vai ver no decorrer da Sagrada Escritura, não é? 1 Coríntios 15, 4. São Paulo dizer, apareceu primeiro a Quefas. Você vê os apóstolos em Gálatas, Quefas. São Paulo fala Quefas. Então os apóstolos em Jerusalém, né, no Concílio de Jerusalém, Quefas. Então quer dizer, quando foi traduzido para o grego e perdeu seu original aramaico, que ficou o Petros, o masculino de pedra. Então foi essa confusão. Eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, peraí, Pedro é masculino, então sobre esta pedra, eu, Jesus, a confusão protestante é essa. Eu, pedra, Pedro. Quer dizer, Cristo. Então Jesus tinha dito, e sobre esta pedra, mas veja, Jesus tem um sobrenome quando aparece na Bíblia, pedra angular. E pedra angular quer dizer que é a pedra do ângulo. A pedra de cima, como cabeça, não é? A pedra que os construtores rejeitaram. Eu já trouxe nesse canal. Então ela foi rejeitada. Quem eram os construtores? Os judeus.
e agora Jesus se tornou o construtor. Estás edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Então fundou sobre Pedro, por isso que mudou para Kefas, pedra. Então Jesus, no original, teria dito: e eu te digo que tu és Kefas, e sobre esta Kefas construirei a minha igreja. Veja, é dessa maneira que estava no aramaico, porque não foi em grego que Jesus fundou sua igreja, não. Então Jesus muda Simão, o fraco, para a rocha, a Kefas, a pedra forte, né? Era a imposição de um nome novo, conforme o costume de Deus. Rica de significados e de promessas. Por isso desse nome. Perfeitamente o Padre aborda. Durante sua pregação apostólica, é a barca de Pedro a preferida por Cristo para doutrinar as multidões, alistar as turbas. Como nós vemos em Lucas ali, né, que até ali, por ser um evangelho sinótico, essa parte do capítulo 5 de Lucas é teológico. Né? Quando Jesus encontra com eles, se demora em Cafarnaum, na casa de quem? De Pedro, que ele vai se hospedar. Mateus e Marcos, você está vendo aí as siglas. Lucas. É Pedro quem quase sempre fala em nome dos apóstolos. É a Pedro como o principal do grupo que se dirigem os coletores de impostos para saber se o mestre pagava o tributo do templo. Jesus paga a taxa legal por si e por Pedro. CF confira, Mateus 17, versículo 24, versículo 27. Né? Continuemos. Em todos os catálogos dos apóstolos, Pedro ocupa invariavelmente o primeiro lugar, lugar de honra. Continuemos. Ao escrever suas memórias em tempos posteriores, são os próprios evangelistas que se empenham em salientar este lugar preponderante de Simão no colégio apostólico, quando 4 catálogos dos apóstolos oferecem-nos um Novo Testamento. Mateus 10, Marcos, Lucas, Atos. A ordem em que se sucedem os outros nomes varia de uma para outro, mas em todos eles, assim como Judas, o traidor, fecha sempre a enumeração. Assim também Pedro, invariavelmente, ocupa o primeiro lugar, o lugar de honra. Não é casual, coincidência, São Mateus observa expressamente, abre aspas, primeiro Simão, que se chamava Pedro. Nós vemos aqui, meu querido irmão, que na eleição dos apóstolos, em todos os evangelhos, aonde narra a escolha dos apóstolos, você vai perceber que sempre aparece em primeiro lugar o nome de Pedro. Não é? Na transfiguração, tinha 3 deles, 2 irmãos de sangue, né? Que era Tiago maior e João, e o outro, Pedro. O relato dos evangelistas é claro, ao mostrar a primazia de São Pedro, né? A liderança do bispo de Roma. Presta atenção. Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João. Veja, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e subiu ao alto de uma montanha.
na transfiguração. Então os evangelistas sempre colocam Pedro em primeiro lugar. Então, primazia de Pedro. Jesus coloca Pedro acima das outras cabeças apostólicas. Não é? Eu já trouxe, falando de João 21:15. Não é? Lucas 22:31. Satanás pediu para te peneirar como se faz contigo. Mas eu orei por ti, vai e confirma o teu. Veja, colocando por cima que Pedro é quem vai confirmar a fé verdadeira. Pedro agora exerce o quê? O poder das chaves. Por isso esse quadro, o poder da igreja. Por que eu trouxe esse quadro? Estou trazendo esse quadro, né? Para mostrar para você que a igreja, sim, ela tem importância e sem ela ninguém se salva. Para as heresias, não, porque é apenas uma placa numa garagem de carro que não significa nada. Mas para nós, não. Sem a igreja, que é coluna e sustentáculo da verdade, ninguém tem essa verdade para se salvar. Sem a igreja fundada por Cristo, não. Continua. Primeiro em quê? Em idade? Nenhum indício positivo o insinua. Nem a velhice foi certamente o critério adotado pelos historiadores sagrados, que alteram a ordem dos outros nomes e mencionam João antes de outros apóstolos mais idosos. Prioridade de vocação? Tampouco. A eleição para o apostolado foi simultânea para os 12. Aí confira Mateus 10, verso 1, Marcos 3, de 13 a 15. O apostolado foi vocação, né? Iniciada de Pedro para o discípulo. Se foi anterior a de muitos apóstolos, não foi absolutamente a primeira. André e outro discípulo seguiram antes os passos do Messias, João 1, 35 a 42. Em segundo, chamado de Cristo, feito nas bordas do lago Tiberíades e narrado pelos sinóticos, apresenta para os 4 apóstolos, Simão, André e João e Tiago, uma simultaneidade moral que não permite estabelecer nenhuma propriedade cronológica. Voltemos ainda ao mistério de Cristo, quando, nas circunstâncias mais solenes de sua vida, na ressurreição da filha de Jairo, manifestação de sua onipotência, na transfiguração, caso que eu já citei no Monte Tabor, irradiação de sua glória, na agonia do jardim das oliveiras, mistério de suas ordens, de suas dores, quando Pedro e João vai ao sepulcro, a Sagrada Escritura diz que João chega primeiro, porque João é mais novo, não é? Do que Pedro. Então João chega primeiro ao sepulcro. Chegando João, viu o sepulcro aberto. Só que a Sagrada Escritura diz que João não entra. E a Sagrada Escritura diz que Pedro chega depois, e quem entra no sepulcro é Pedro. Veja o respeito mútuo de São João para com o líder dos apóstolos, para com o príncipe dos apóstolos. Não, quem primeiro deve entrar é, né, aquele que ele disse: tu és Quefas, né, da qual construirei a minha igreja. Tu és a pedra, o escolhido, aquele que está na liderança. Então, João espera Pedro chegar e então Pedro é quem entra no túmulo. Não é? Veja, os hereges não reconhecem isso. A herege cada cá por si, o cão por todos. Vai fazer o quê? Não é? Vamos lá. Eu estava onde? Jesus escolhe como testemunhas a 3 dos seus apóstolos. Pedro é ainda invariavelmente nomeado em primeiro lugar.
não é? Paralelos. Aí você vê aí, às vezes do colégio apostólico, empreendido pelo historiador sagrado em expressão coletiva, só Pedro é singularmente designado. Pedro e os que o acompanhavam. Marcos 1:36. Nem mais, nem menos, como dizem, de um rei e o seu séquito, de um chefe militar e de sua escolta, Davi e os que seguiam, o centurião e os que lhe acompanhavam. Manifestante São Pedro aparece-nos como apóstolo principal entre os seus companheiros, gozava de uma preeminência incontestável. Não cabe, pois, dúvida alguma, manifestamente, que São Pedro aparece-nos como o apóstolo principal entre os seus companheiros e gozava de uma preeminência incontestável. Era este o simples fato ou também um direito? Era um simples excedência moral? Devido às qualidades do seu caráter e análoga ao primado moral que exercem espontaneamente as laudas das câmaras deliberativas, ou os deputados que se impõem pelo seu caráter, deputados que se impõem pelo seu caráter e influência, ou era pelo contrário, uma superioridade querida por Cristo, sancionada por livre vontade, firmada nas suas promessas? Abramos o Evangelho, saibamos ler. Evidentemente não se deve falar aqui em uma supremacia de jurisdição, efetivamente exercida por Pedro durante a vida moral do Divino Mestre Jesus, vivo e presente entre os discípulos. Era seu único e natural superior. O que importa determinar é se Cristo havia prometido um verdadeiro primado de jurisdição a algum dos 12. E se as impressões registradas pelos evangelistas não são mais do que os reflexos dos raios desta figura, dessa futura primazia. Impossível, dizem os adversários do papado, que sem perder tempo já o querem impugnar no primeiro dos papas. Uma excedência jurídica prometida pelo mestre. Continuam. Não se concilia com as brigas dos discípulos sobre qual deles era o maior. Menos ainda se harmoniza com os ensinamentos explícitos do Salvador, que condena qualquer prelazia no colégio apostólico. No fato de uma doutrina, eis o que nos opõe. Analisemos o fato e expliquemos a doutrina. O fato, a disputa pelos primeiros lugares. Os filhos do trovão, né? Como harmonizar a disputa dos discípulos com a promessa de uma primazia?
feita por Cristo a Pedro, uma questão resolvida pelo Salvador, podia ainda ser objeto de controvérsia. Entre os 12, seria necessário não conhecer a rudeza dos apóstolos para ver aí uma séria dificuldade. Quantos ensinamentos ouviram eles, claros, repetidos, uma e muitas vezes, sem compreender quantas vezes não insistiu o Messias no caráter espiritual do seu reino. E poucos momentos antes da ascensão, se sai um dos discípulos com a pergunta impertinente: é agora, Senhor, que ides restituir o reino de Israel? Haverá no Evangelho profecia menos equívoca, mais compreensível, mais repetida pelo Salvador, que é a de sua paixão e morte? É necessário que o Filho do Homem sofra, que seja reprovado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes, escribas, e que seja morto, e ao terceiro dia ressuscite. A predição foi renovada insistentemente em outras ocasiões, iluminada em 1000 lugares diversos. Mas aquelas almas rudes que sonhavam com os triunfos temporais do messianismo popular eram resistentes ao escândalo da cruz. Quando se realizaram os princípios do Mestre, perturbadas e abatidas no que deveriam ser um esforço de prova da divindade do Messias, veria só um naufrágio de todas as suas esperanças. A mensagem pascal da ressurreição. Vamos para os evangelhos. Muito bem, meu querido irmão, minha querida irmã. Nós estamos aqui em Atos capítulo 1, verso 15. Vamos pegar alguns versos dessa primazia de São Pedro, né? Desse legado do bispo líder, dos outros bispos, né? O primeiro bispo de Roma, São Pedro. O segundo bispo foi São Lino. O terceiro bispo foi Santo Anacleto. E o quarto bispo de Roma foi São Clemente I. O quinto bispo foi São Evaristo. Muito bem, e assim o Papa Francisco, hoje, o de número 267 no governo da Igreja de Cristo, exercendo o poder das chaves, né, que São Pedro exerceu em todas as sagradas, em todo o Novo Testamento, desde Mateus, não é? Até as cartas pastorais, cartas católicas. Muito bem. Veja só. Quem é que toma a decisão de escolher, de ordenar um novo apóstolo, ou seja, um novo bispo, para o lugar daquele que se perdeu? Aqui nós vemos aqui um retrato do conclave, mas nós vemos também que só o bispo líder pode ordenar outro bispo, ou seja, o bispo só pode ser ordenado pelo Papa. Então veja, quem é que toma a iniciativa? Olha aqui, ó. Num daqueles dias, levantou-se Pedro. Quem? Pedro. Não. Eu não escutei. Aqui, se fosse do aramaico para o português, estava Kefas. Levantou-se Pedra. Se fosse traduzir para português. Levantou-se quem? Pedro. Peraí. Mas os protestantes não dizem que Pedro não foi líder coisa nenhuma? Por que sempre era Pedro que tomava as decisões? Porque sempre era Pedro que estava em primeiro lugar, no comando. Tu me amas mais do que isso? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, mas apacenta minhas ovelhas. Tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes. Apacenta minhas ovelhas. Apacenta meus cordeiros, apacenta minhas ovelhas. Não é? Então Pedro sempre era o primeiro.
até na ressurreição. A ressurreição São Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, não é? Capítulo 15, versículo 4, que Jesus, quando ressuscitou, apareceu, né? Algumas pessoas, eu acho que ele quis direcionar isso a Maria Madalena, em João 20, verso 17, e depois apareceu em primeiro lugar, diz aí, depois em primeiro lugar Quefas, como colocando primeiro dos apóstolos. Vamos para lá, para Coríntios, para nós vermos. Muito bem, 1 Coríntios 15, versículo... Veja, ali o versículo 4 diz, ó, e foi sepultado e ressurgiu ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Aí de amarelo, verso 5, presta atenção, de amarelo. Apareceu a Quefas. Veja como São Paulo chamava Pedro. Apareceu a Quefas. E em seguida aos 12. Veja, aqui ele não está dizendo que apareceu em primeiro lugar a Quefas, porque Jesus apareceu em primeiro lugar a Maria Madalena. Não é? Mas no colégio dos 12, a quem é que Jesus aparece primeiro? Veja, apareceu a Quefas, vírgula. Em seguida aos 12, ou seja, seria aqui em seguida aos 11. Em seguida aos 12. Mas aqui tem algo que você pode perguntar. A Bíblia contrariou isso aqui? Porque Quefas, apareceu a Quefas depois aos 12. Não serão os um tempo falecido? Porque a palavra de Deus ela é atuante e viva para todos os tempos do decorrer desses 2000 anos, ou sei lá quanto tempo vai. Se essa terra passará, minha palavra não passará. Então, aos 12. Seria aos 11, né? Mas, aos 12. Nós vemos que São Matias é incorporado no lugar. E quando São Matias é incorporado no lugar, e mais tarde acontece a conversão de São Paulo, São Paulo diz, apareceu primeiro a Quefas, a pedra, Quefas, pedra, que está lá em João 1,42, Jesus mudando o nome de Simão para Quefas, né? Quefas é um nome aramaico, que significa pedra, rocha. Ou seja, não existe o masculino em aramaico. É Quefas. Muito bem. Então nós estamos vendo que aqui também, até no relato de São Paulo, aparece Pedro em primeiro lugar. Porque é a cabeça dos 12. Né? Pedro está à frente dos 12. Até no concílio de Jerusalém. Vamos para Atos 15. Aqui nós estamos em Atos 15, no primeiro concílio da igreja. Veja só. No verso 5 fala da questão, né, da lei mosaica, das observâncias dos fariseus e tal. Que queriam circuncidar os pagãos, como você vê aqui em cima, ó. Né? Versículo 5, ó. Mas se levantaram-se alguns que, antes de ter abraçado a fé, eram da seita dos fariseus, dizendo que era necessário circuncidar os pagãos, impondo-lhes a observância da lei de Moisés. E eles continuaram, e lá em Colossenses 2,16, a partir de 2,16, capítulo 2, verso 16, São Paulo está condenando, porque eles passavam, né, questionando as comunidades paulinas. Veja só, nisso, o que aconteceu? Aconteceu o concílio, ó. Reuniram-se os apóstolos e os anciãos para tratar dessa questão. Aconteceu o concílio. A fim de uma grande discussão, quem é que toma a palavra no concílio? Pedro levantou-se e lhe disse, pacata, aqui está. Pedro era o chefe, o primeiro falava, primeiro em tudo, nós estamos vendo aqui. Nós estamos vendo o quê? Nesse vídeo, a primazia de São Pedro. Olha só. Pedro levantou-se e disse, irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós. Pacata! Tem que ser com as duas mãos. Pacata! Aqui está. Quem é o escolhido aqui? É Paulo? É João? Quem é que é escolhido aqui? Pedro.
São Pedro é o escolhido. Veja só. Vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu dentre vós. Ele é o escolhido. Jesus escolheu ele. Chamou de rocha, de pedra, da qual edificarei, sobre o qual edificarei minha igreja. A base é os apóstolos. A base, o alicerce da igreja de Cristo é a Kéfas, a pedra, a rocha, Pedro. E Jesus, ou seja, corpo, base. E Jesus, como cabeça, é a pedra do ângulo. A pedra angular significa do ângulo, como cabeça, que fica em cima. Entende? Então, é heresia dizer que Jesus disse que sobre ele fundaria a igreja. É heresia. Cara, eu não sei nem como classificar isso. Não é? Tamanha heresia é essa. Para que da minha boca os pagãos ouvissem a palavra do evangelho e crescem. Aqui está. Para que os pagãos, todos, o mundo inteiro, ouvissem a palavra universalmente do chefe da igreja. Entende, mas? Que a Sagrada Escritura continua esse texto. Vamos continuar no texto. Toda a assembleia, ou seja, toda a igreja reunida, ouviu silenciosamente. Espera aí. Ouvir silenciosamente a quem? A Pedro. Quando o líder começa a falar, o silêncio toma de conta, porque é o líder que está falando. É o líder que está falando. Quando nós vemos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, quem primeiro faz a pregação? Quando aquele povo passava ali de todos os lugares. Olha, esse povo, 9 horas da manhã, já estão bêbados, embriagados com vinho doce. Pedro se levanta, ele é o primeiro. Não é nenhum outro dos apóstolos, é Pedro que se levanta. Não, meus irmãos, esses homens que estáis vendo não estão bêbados, embriagados de vinhos. Eles estão embriagados do Espírito Santo, estão cheios do Espírito Santo. E nessa primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas são agregadas, incorporadas no corpo místico de Cristo, que é a igreja, pela pregação do Papa. Na segunda pregação de São Pedro, 5.000 pessoas são impregnadas, enxertadas no corpo de Cristo, que é a igreja. Na terceira pregação desse Papa, diz Atos dos Apóstolos, que já era uma multidão que ninguém poderia mais contar. Veja, quando o líder, o chefe, anuncia a boa nova. Por isso ele disse, o Senhor me escolheu dentre vós, eu fui o escolhido. Vocês sabem muito bem, não é? Então eles ouviram, toda a assembleia, toda a igreja ouviu silenciosamente. Ponto. Quem? A Pedro. Em seguida ouviram Barnabé e Paulo contar quantos milagres e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Preste atenção. Aqui falou o chefe da igreja, Pedro, e aqui falou Barnabé e Paulo. Se Pedro não era o chefe, em tudo ele era o primeiro, a primazia, a liderança, que Jesus colocou, João 21, versículo 15 em diante. Não é? Mateus 16, 18. Do 13 ao versículo 13 ao versículo 19. Não é? E nós vimos aqui em outros versículos bíblicos. Tomando Pedro, Tiago e João, um monte Tabor. Na escolha dos apóstolos. E Jesus escolheu entre eles Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Pedro era o primeiro, para mostrar essa primazia. 22 de Lucas, versículo 31. Tu de uma vez vai e confirma essa fé aos teus irmãos. Veja. Colocando ele que a fé desse líder é a fé que os outros têm que seguir. Que o ensinamento desse líder, exercendo o poder das chaves, de Mateus 16, 19, eles têm que obedecer. Nós vamos ver aqui agora. Se o primeiro bispo de Jerusalém, Tiago Menor, vai concordar com o que disse Paulo e Barnabé, ou se vai concordar com o que disse o líder dessa igreja, Pedro. Vamos lá, versículo 13. Depois de terminar Barnabé e Paulo de falar, Tiago tomou a palavra. Irmãos,
Ouve-me, disse ele. Vamos ver. Verso 14. Simão narrou como Deus começou. Pacata! Aqui está. Então veja que o primeiro bispo de Jerusalém, Tiago Menor, está concordando com quem? Com Pedro. Veja. Simão narrou como Deus começou a olhar para as nações pagãs, para tirar delas um povo que trouxe o seu nome. Por isso que ele está se arremetendo aqui a Mateus, quando Jesus disse: o reino será tirado de vós e dado a outro povo, para que produza os seus frutos, porque Israel não aceitou. Né? Então nós estamos vendo aqui que o bispo de Jerusalém está em concordância com o líder dessa igreja, São Pedro. Então, meu querido Simão, fica aqui esse pequeno vídeo mostrando para você a primazia de Pedro. Não é? E temos muitos outros versos mostrando Pedro exercendo o poder das chaves. Sempre exercendo o poder das chaves. Quando ele organizou esse concílio, né, as suas pregações. Então, quer dizer que os apóstolos eram submissos. Nós vimos no capítulo 13, quando eles ordenaram São Paulo, versículo 2, ordenaram São Paulo, ordenaram Barnabé. Então, nós vemos que Pedro vai dizer: eu que sou ancião, na sua carta. Ancião designava realmente bispo em hebraico. Para designar o bispo em hebraico, não é ancião. Não era um termo de ancião velho, como muitos desenham. Não, era ancião no termo de ser o bispo. Né? Então, fica aqui. E também que houve adulterações sobre essa questão do ancião. Né? Então fica aqui esse pequeno vídeo mostrando, né, nesse quadro, o poder da igreja, a primazia hoje de São Pedro. Deus abençoe você. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma. Salve Maria Imaculada. Sempre virgem.